Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus. Dia maravilhoso, dia glorioso hoje. É chuva que nós estávamos necessitados. E o Senhor, pela sua grande misericórdia, tem mandado a chuva, aquilo que nós precisamos. Estava muito seco, está muito difícil. E eu tenho certeza, muita gente com problema de respiração, as crianças, a gente tem visto que não tem sido fácil. Mas o Senhor, no tempo certo, Ele faz cada coisa. Ele manda a chuva no tempo certo. Nós vamos estar lendo João 13. João 13. Amém? Está lendo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estava no mundo, amou-os até o fim. E acabando a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugou-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavando não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Amém, irmão? Só até aqui. Eu costumo deixar a minha Bíblia aberta. Se os irmãos quiserem acompanhar com a Bíblia aberta, os irmãos sentem e pode acompanhar com a Bíblia aberta. Nós temos uma palavra maravilhosa, um exemplo de humildade, um exemplo de amor, um exemplo de dedicação, um exemplo de carinho. Nós aprendemos com essa palavra o que Jesus ele quis passar para nós, o que ele sempre quer passar para nós: amor. O que ele sempre nos ensina, aquele gesto que ele fez quando ele deixou a sua glória, já foi um gesto que nós não temos dúvida do tamanho do amor do Pai e do Filho para com cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor, a cada dia, a cada momento, a cada segundo, Ele sabe que somos falhos. Ele sabe, apesar dele nos amar com tanta dedicação, Ele sabe que somos todos falhos. Não só os seus discípulos, como eram, mas nós continuamos falhos. E eu costumo dizer que Jesus, eu vejo Jesus dessa maneira. É como se cada dia ele pegasse uma esponja e chegasse no meu coração e dissesse assim: Anália, vem cá, deixa eu apagar aqui algo
errado, uma sujeirinha que está aqui. Eu acredito que Jesus, ele faz dessa maneira a cada dia no meu e no seu coração. E ele ali se colocando. Olha que coisa mais linda, irmãos. Que muitas vezes na terra nós não vemos essa situação. Nós vemos pessoas, se nós entrar numa repartição, um lugar público, nós vemos pessoas, aqueles que estão ali para nos atender, para fazer o seu trabalho conosco, eles costumam até esnobar. Por estar sentado ali, eles acham que são superiores. Eles acham que nós estamos ali fazendo tudo de graça, que nós não pagamos nada. E nós vimos este homem, esse mestre, chegando ali. Eu imagino, a Bíblia fala aqui, depois da ceia. Mas o costume lá era chegar e lavar os pés. E os pés, quem lavava, era o servo mais humilde. Era o pior servo que tinha ali. Mas Jesus, ele não olhou para isso. Ele quis dar um exemplo para mim e para você. Ele se levantou dali. Irmãos, imagina, entra naquele lugar comigo. Entra naquele lugar com Jesus. Imagina ele sentado ali, todo sentado ao seu lado. Que ele poderia dizer: cadê os servos para lavar os pés? Ele não pensou dessa maneira. Ele ali se levantou. Quando ele tira a sua veste, imagina aquela veste linda, ele tirando. E aqueles discípulos não entendiam nada. Eles ali não estavam entendendo nada. Ele pega uma toalha, ele cinge com aquela toalha. Eu imagino que eles tinham o costume de prender a toalha aqui no cinto. Pega uma bacia, ele nem pediu ajuda. Ele poderia dizer: alguém me ajuda aqui? Não, ele não pediu nada. Ele quis mostrar quem ele é e o que ele pode fazer por nós. Ele não só fez aquele dia, como ele faz constantemente isso conosco. E ele ali pega aquela toalha, pega aquela bacia, coloca. Irmãos, olha que cena. Jesus colocando aquela água naquela bacia. E ele chegando, aqueles homens sentados ali, aqueles pés empoeirados. Eu acredito que cheio de poeira, porque o lugar lá era assim. Aquelas sandálias que usavam, toda aquela poeira. E ele ali pega aquela jarra, ele pega aquela bacia, coloca ali, ele começa a lavar aqueles pés. Um por um, a cada um. Ele ainda faz isso conosco hoje, irmãos. Ele faz isso conosco de uma maneira tão gloriosa. Quando ele se coloca ao nosso lado. Quando nós estamos, irmãos, passando por uma dificuldade, uma situação, que nós olhamos e nós achamos que nós não vamos vencer. E ele vem com todo o carinho. Ele vem com todo o amor. E ele chega até a mim, até você. E ele começa a acariciar. A nos acariciar. A lavar aquilo que está no nosso coração, aquela dor, aquela mágoa, aquela tristeza, aquela angústia, aquele sofrimento. Ele vem e ele lava. Ele lava com todo amor, com toda dedicação. Irmãos, e muitas das vezes nós não entendemos. Aqueles discípulos, eles não entenderam aquele gesto maravilhoso de Jesus. Pedro, como sempre, nós falamos que Pedro sempre foi ousado, ele sempre falou sem pensar. Mas irmãos, pensa: ah, Jesus, mestre, você não vai lavar os meus pés? É difícil para ele estar sentado ali e ele dizer: poxa, eu vou deixar o mestre pôr a mão nos meus pés sujos?
É difícil para ele. E às vezes a gente olha, Pedro é muito ousado, mas olha a situação de Pedro. Mas Jesus, ele conhecia. Jesus, ele sabia aquele povo que estava ali. E o interessante, irmãos, o amor é que ele ia fazer a mesma coisa com Judas, que havia de trair, que já estava com seu coração. Jesus sabia de tudo, sabia que ele já tinha conversado, ele já tinha ido lá, ele já tinha estado ali conversando com aqueles homens para entregar. Jesus já sabia tudo aquilo, mas ele não se importou, ele ia fazer. E ele disse: Pedro, eu não necessito, tudo está limpo. Já está limpo. Quando Pedro disse: lave tudo, me dê um banho. Não, Pedro, ele sabe aonde eu e você estamos em falha. Ele sabe aquilo que está nos afastando dele. Ele sabe, mas ele não se afasta de nós. Ele não nos julga. Ele não nos aponta. Ele vai ali e faz. Assim como ele disse para Pedro: somente os pés é necessário. Tudo está limpo, somente os pés. Ele sabe onde eu e você estamos em falha. Aquilo que você fez, que às vezes entra em tormenta com você e fica aquilo batalhando dentro do seu coração, ele sabe. Ele não te aponta, ele não te julga, porque ele é Deus. Ele ajuda. O ser humano aponta, Deus ajuda. Deus dá graça, Deus nos abençoa. E ele ali, quando Pedro falou, ele disse: ninguém está entendendo, vocês não estão entendendo o que eu estou fazendo, mas vocês vão entender. Irmãos, muitas das vezes quando nós estamos passando por uma dificuldade, uma situação, muitas das vezes Deus fala no seu coração, Ele fala na palavra: tu não está entendendo, mas tu vai entender. No tempo certo tu vai entender. E ele começa a conversar. Disse-lhe Jesus: aquele que está limpo não necessita de lavar senão os pés, pois no mais tudo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele que havia de trair. Por isso disse: nem todos estão limpos. Depois que ele lavou os pés e tomou a sua veste e se assentou outra vez à mesa, e disse-lhe: entendes o que vos tenho feito? Vós não chamas mestre e senhor, e disseste bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós. Eu bem sei os que têm comigo, mas para que cumpra a Escritura, o que come pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus agora começa a explicar o que ele fez. Ninguém está entendendo. Ninguém entendeu. Mas eu estou dando um exemplo de que vocês têm que fazer o que eu fiz. Eu sou mestre. Eu sou Senhor, ele disse.
Vocês chamam porque vocês sabem que eu sou. Eu sou o enviado de Deus, mas eu estou fazendo isso para que vocês sigam o meu exemplo. E nós, irmãos, precisamos seguir o exemplo de Jesus. Não estamos na frente de nenhum discípulo, não estamos na frente de alguém que pode olhar para você e dizer: me socorre, eu estou necessitado. Nós não estamos. Mas ali não tinha ninguém necessitado. Jesus simplesmente olhou, viu e foi e fez. E muitas das vezes, irmãos, a família, a nossa família, nós precisamos ajudar ao outro. É muito fácil eu chegar na Paulinha e começar a ajudar a Paulinha. É tão fácil, eu só vejo a Paulinha uma vez ou outra. É tão fácil eu chegar no Ednilson: Ednilson, vem cá, eu quero te ajudar. E dificilmente eu vejo o Ednilson. Agora, dentro de casa, família, este culto é culto de família. Geralmente, o domingo à noite é culto de família. E o Senhor, Ele está nos ensinando sobre a humildade, sobre o zelo, sobre o cuidado. Irmãos, Deus, Ele olha para cada um de nós, Ele quer ver em nós essa humildade, Ele quer ver em nós a simplicidade, Ele quer ver em nós a ajuda um do outro. Na minha casa é lotada, sempre direto, um ajudando o outro. Um precisa do outro, irmãos, família, um precisa do outro. Muitas vezes, você que está na sua casa, que muitas das vezes você está sentado, chorando, precisando da ajuda do seu irmão, precisando de uma ajuda que muitas das vezes está morando ali ao seu lado, está ali no quarto do outro lado, e você precisa tanto. E você, pessoa que está olhando, vendo a necessidade do seu irmão, do seu familiar, a sua esposa, o seu esposo, vendo essa necessidade, e você se coloca lá: não estou, problema não é meu, não estou nem aí. Você se esquece, irmão, que amanhã você pode precisar daquele que está ali precisando da sua ajuda e você não está ajudando. Não somente no lar, irmão, mas em tudo. Eu costumo dizer, às vezes eu conversando, eu costumo dizer, as pessoas: ai, muito obrigado por isso ou por aquilo. Eu digo: amanhã, eu não sei. Amanhã pode ser eu que estou precisando. Enquanto eu estou na terra, irmão, enquanto eu estou aqui, enquanto eu estou ao lado do meu irmão, enquanto eu estou no meu lar, é o esposo ajudar a esposa, é o esposo ajudar com os filhos, é a esposa ajudar com os filhos. Irmãos, você não fez um casamento simplesmente para dizer: ah, eu casei para ter uma mulher. Não, irmãos, a Bíblia ela é muito clara. Os dois são um. Ela não é tua empregada, ele não é teu empregado. Eles são um e o outro. Os dois são um. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas em um. Um casal são dois em um. Um ajudar o outro, um ao lado do outro, um trabalhando com o outro, sentindo as dores do outro, sentindo a necessidade do outro, sentindo o problema do outro, ajudando com os filhos, porque afinal de contas, o Paulo não é só meu filho, o Paulo é filho meu e do João. É necessário que um ajude o outro. Você que está na sua casa, você que está aqui na nave da igreja, ô irmãos, para pensar e ver. Eu conheço
já vi mulheres correndo de um lado para o outro o dia inteiro, correndo atrás de filho, de um lado para outro. Irmão, mas eu trabalho, o homem diz, a mulher trabalha também. Mas quando eu chego em casa, eu chego cansada. A mulher chega também cansada e vai dar conta de fazer a janta, de correr atrás de criança. A mulher corre, trabalha fora, mesmo se não trabalha fora. Irmãos, o dia de uma mulher não é fácil. O dia de uma mulher não é fácil. Correndo de um lado, principalmente se tiver criança. Não é fácil. Ajude sua esposa, porque você está recebendo de Deus, sendo abençoado por Deus. Você foi abençoado com filhos. Você foi abençoado com uma esposa. Você pediu, você clamou, você buscou e Deus te deu. Aí, como diz o pastor Cláudio, ela é sua. Não é aquilo que você queria, mas é sua. Agora se vira. Agora se vira. Irmãos, casamento, eu sei que casamento não é fácil, irmão. Quantos anos, pastor João? Não é fácil, irmão. Não sei mais nem quantos anos. A gente brinca, irmãos, mas a coisa é séria. A gente brinca, mas a coisa é séria, irmãos. Você pega uma carga pesada e coloca nas costas da sua esposa, porque eu trabalho. Sua esposa sempre trabalhou. Se ela não trabalha hoje, mas ela sempre trabalhou. Irmão, para que maior trabalho do que você cuidar, a sua esposa cuidar dos seus filhos? Para que maior trabalho que esse? Correr o dia inteiro. Irmão, seja voluntário. Olha o exemplo de Jesus lavando os pés daqueles discípulos. Chegue em casa, faça um carinho na sua esposa. Ih, meu Deus do céu, quanto esposo que nem olha para a mulher, que nem olha. Tô nem aí, chega em casa, cuida só de você, é tomar seu banho, é sentar e assistir televisão ou celular, ou às vezes nem isso vê, mas não está nem aí para os seus filhos, não está nem aí para sua esposa. Irmãos, olha o exemplo de Jesus. Ele estava dizendo para aquele povo, aqueles homens, que nem todos estavam limpos. Eu e você não estamos limpos. Você, esposo, que não ajuda a sua esposa, é um dos tais que não está limpo. Você, esposo, que chega em casa e você acha que você é o bambambam, olha para Jesus o que ele fez. Ele chegou em casa, ele chegou naquele lugar, ele devia estar cansado tanto quanto os outros. Ele caminhou, ele andou, ele veio tanto quanto os outros vieram. Mas quando ele chegou ali, ele não olhou para o cansaço. Ele disse: aqui tem algo que Deus me deu. Esses homens foi Deus que me deu, mas ainda há algo neles que eles sozinhos não podem fazer, e eu vou fazer. Assim é você, esposo. Valorize. Olha para essa situação de Jesus. Olha o que Jesus fez. Olha o amor de Jesus. Olha o carinho que Jesus teve com aqueles homens. Olha o zelo que ele teve. Você não tem discípulo para cuidar, mas você tem uma esposa. Você tem uma esposa dedicada, que cuida de você, cuida das suas roupas, cuida de tudo, cuida do alimento. Esposa dedicada, esposa que zela pela sua casa, seus filhos. Ô irmão, já imaginou você ter uma esposa? Deus te dá os filhos. Você chega em casa, você encontra casa suja, filho sujo, sem tomar banho,
meu Deus, descabelado. E você chega em casa, e aí? Você, marido, que não ajuda a esposa, merecia uma esposa dessa. Merecia, porque eu tenho certeza que nenhuma serva de Deus, ela tem esse costume de não cuidar, de não zelar da sua casa, do seu esposo, do seu lar, dos seus filhos. Ô esposo, eu não estou aqui te criticando não, porque eu nem te conheço, nem conheço sua casa, mas eu estou aqui dando um exemplo de que Jesus fez. Eu estou dando um exemplo do que Jesus fez. E isso eu estou falando, não é para mim, não é nada para minha pessoa, mas é para que Deus te abençoe. Deus, Ele quer nos abençoar, mas Ele precisa ver nós na posição que Ele chamou. Muitas das vezes eu e você estamos numa fila, esperando uma bênção, esperando uma vitória, mas como estava falho, faltava naqueles homens, que Jesus ali foi lavar os pés, falta em nós, e a fila está andando, e nós estamos lá parados na fila, porque Ele tem ensinado, Ele tem falado na palavra, Ele tem conversado, Ele tem falado, Ele tem ensinado, e você continua de pescoço duro, dizendo, que nada, nada disso, eu sou tão bonzinho, eu sou bonzinho, eu faço minha obrigação, eu faço as coisas. Não é assim que Deus quer. Olha dentro de você, olha para dentro de você. E você também, esposa, que não tem zelado, se é que existe. Porque as mulheres de Deus são mulheres zelosas. Elas cuidam, porque a Bíblia ensina. Se há falha em mim e você, irmãos, vamos pegar esse exemplo de Jesus e vamos pegar e agarrar conosco esse exemplo que Jesus, ele aqui dizia que ele estava fazendo aquilo que eles não estavam entendendo, mas que depois eles iriam entender o que Jesus quis dizer. Eu sou o maior. Estou desci da glória, estou indo para lá, vou passar por uma morte de cruz, me humilhar por uma morte de cruz, estou passando com vocês aqui, lavando os pés de vocês, sou verdadeiramente o mestre, mas estou fazendo isso, ensinando para vocês, que todos vocês têm que ser da maneira que eu estou fazendo. Ajudar o seu próximo, ajudar o seu irmão, ajudar a sua igreja, ajudar a parte do serviço da igreja. Deus quer ver você entrar aqui e não dizer, hoje eu vou pregar, eu sou o pregador, eu é que tenho que pregar. Não, Ele quer ver você entrar aqui e você olhar, achei um papel, uma folhinha que entrou aqui. Agachar e pegar. Precisa de passar uma vassoura, lavar um banheiro, qualquer um. Jesus foi lá e fez. Quando você olhar e disser assim, eu queria lavar um banheiro, mas fica mal para eu lavar o banheiro. Lembre de Jesus. Lembre que para Jesus nada era errado. Ele sempre se colocou humilde. Irmãos, a morte de cruz era uma morte humilhante. Além da dor, além do sofrimento, aquela cruz, quando era colocada no ombro de um que ia passar por ali, que geralmente era um malfeitor, era um bandido, um qualquer, aquilo era para ser humilhado, para ele andar ali nas ruas com aquela cruz, para que todos olhassem e vissem, olha a humilhação.
Mas Jesus, ele não se preocupou com isso não. Ele sabia que ele ia passar por tudo isso quando ele deixou a sua glória. Imagina a glória que Jesus vivia. E ele deixou tudo, ele abandonou tudo. Irmãos, Deus quer ver em nós a simplicidade, o carinho um com o outro, a ajuda da família, você ser um sacerdócio na sua casa. Ele quer ver isso, ele quer ver nós, família, um ajudando o outro, família necessitada, está precisando, está doente, está necessidade de alguma coisa. Vai lá, irmão, larga tudo, vai lá, deixa a sua casa, vai lá e ajuda o seu irmão, porque ele está precisando de você amanhã, pode ser você que está precisando. Seja exemplo, siga o exemplo de Jesus. Jesus sabia que Judas ia entregar ele. Aí você pode pensar, mas Judas não tinha mais salvação para ele. Tinha sim. Eu acredito que se Judas tivesse chegado ali, quando ele viu Jesus falando, entregou, havia de acontecer, porque a Bíblia tinha que ser cumprida. Mas se ele se arrependesse e voltasse aos pés de Jesus, mesmo Jesus carregando aquela cruz, com certeza ele ia parar e perdoar Judas, com certeza, porque Jesus é amor, ele é puro amor, ele é só amor. Por isso eu e você, irmãos, vamos seguir o exemplo de Jesus, vamos ajudar, vamos fazer a obra de Deus, vamos trabalhar para Jesus. Vamos fazer aquilo que Jesus nos ensina. Seja humilde. Seja paciente com o seu irmão. Seja calmo, tranquilo, manso. Ajude. Não aponte. Levante e faça. Não aponte, levante e faça. Irmãos, fica com essa palavra, irmãos. Não seja como os filhos de Zebedeu, que correu ali e foi pedir ajuda. Jesus, quando tu for, coloca um de um lado, outro do outro, do teu lado. Que Jesus olha para ele e Jesus diz assim: você é capaz de tomar o cálice que eu vou tomar? Seja sempre o último, irmão, nunca o primeiro. Nunca o primeiro. O eu sou é o Todo-Poderoso. Ele é o eu sou, e Ele está aqui nesta noite dizendo, nos ensinando e dizendo: siga, faça, siga o meu exemplo, porque eu quero abençoar. Muitas das vezes, irmão, a gente vê a palavra sendo ministrada aqui, insistindo. Muitas das vezes a gente vê o pastor prega, daqui a pouco está pregando de novo, está falando de novo, e às vezes a gente diz: meu Deus, por que esta palavra? Por que essa palavra? Porque Deus, Ele quer nos abençoar. Ele não coloca a bênção na minha mão se eu estiver fora da posição. Não tem como, irmão. Se você não tiver o dinheiro, você não pode comprar. Se você não tiver na posição, você não pode receber. E muitas das vezes Deus fica daqui insistindo para que eu e você nos achegue ao querer dele, reconheça onde estamos em falha, para que ele possa tirar nós dessa fila imensa, uma fila enorme que nós estamos esperando essa bênção, e só dizendo para um e para outro: já pedi, Deus não me ouve, já falei, Deus não me ouve. Você é que não está ouvindo, você é que não se colocou na posição que ele quer para nos abençoar. Amém? Que cada um possa seguir Jesus. Pega esta palavra
e passa a colocar ela no seu coração. E olhe, siga, coloque, esse é o exemplo de Jesus. E eu vou ser um exemplo para Jesus. Quero mostrar na terra que eu sou o exemplo de Jesus. Seguir e tentar, irmão, tentar fazer esse exemplo. Amém? Eu agradeço a oportunidade e deixo os irmãos na paz do Senhor Jesus.